Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Hoje lhes trago O Exorcismo de Emily Rose, tido por muitos como um dos melhores da categoria e baseado em fatos reais. Em primeiro lugar, a gente precisa definir de novo o que é uma história ou um filme, no caso, baseado em fatos reais. Existem pessoas que acreditam que um filme baseado em fatos reais é a representação exata do fato que ocorreu para que esse filme fosse inspirado e baseado, mas não é necessariamente assim que funciona. Ah, Juquiba, então como é que funciona? Por baseado em fatos reais, devemos entender um filme ou história que foi adaptada para seu público, com evidentes mudanças de nomes e lugares, até para proteger as respectivas identidades, e que nem sempre vai apresentar exatamente o fato ocorrido, mas apenas usar um outro contexto em cima dele. Essa dica precisa ficar para outros futuros filmes tidos como baseados em fatos reais. Bem, ao que tudo indica, a história que inspirou o Exorcismo de Emily Rose aconteceu de verdade, talvez o maior caso em que a ciência e religião foram confrontados ao máximo. O filme é bem fiel ao fato, portanto não vai ser necessário contar tanto sobre a história do filme, mas alguma coisa vai precisar ser dita. Bem, vamos aos fatos. Nossa história real começa na Alemanha, mais precisamente no estado da Baviera, em 1952, quando nasce a garota Anneliese Michael. Educada e doutrinada catolicamente pelos seus pais, Anneliese tornou-se muito devota do catolicismo até que aos 16 anos foi diagnosticada como epilética e aos 21 se tornou depressiva e seu comportamento parecia completamente fora de controle. Sua depressão se aliou a constantes alucinações, a comer insetos, beber da própria urina, entre outras coisas ridiculamente bizarras. Tudo isso fez os pais da garota a internarem no hospital psiquiátrico, onde seu tratamento seria obviamente atribuído à ciência. Mesmo após ter sido entregue aos cuidados da medicina, Anneliese não apresentava sintomas de melhora, muito pelo contrário. A ineficácia da medicina fez a garota acreditar que seu problema era espiritual e que sua alma poderia estar possuída pelas forças do mal, já que sua instrução religiosa sustentava isso. Embora tal ineficácia científica tenha sido mais do que comprovada, ela não parou com os tratamentos, porém também foi procurar ajuda da igreja para livrar ela daquele mal, e foi aí que um exorcismo foi pedido. Pedido entre aspas, né, pessoas? Pedir um exorcismo não é algo tão fácil. A pessoa que se diz possuída precisa ser acompanhada por um padre ou um representante da igreja por alguns dias para que a possessão seja identificada, confirmada e aí sim solicitada pelos superiores da diocese, e mesmo assim corre o risco de ser negada. Então o padre Ernst Alt acompanhou a garota de perto e não tinha dúvidas de que ela estava possuída pelo demônio. O padre então solicitou ao bispo Joseph Stanley, que era a autoridade vigente, que um exorcismo fosse autorizado, e o bispo, por sua vez, nomeou o padre Rains, sob a condição de que tudo permanecesse no mais absoluto sigilo. Anneliese então parou com o tratamento médico e dedicou e confiou sua recuperação única e exclusivamente ao padre Rains. Após quase um ano de intensas sessões de exorcismo, totalizando 67 sessões, Anneliese morreu dormindo em julho de 76. Durante as últimas sessões, algumas fitas de áudio foram gravadas e um suposto áudio de uma dessas sessões foi retirado da internet e vai ser exibido aqui agora. Portanto, se você se impressionar fácil, melhor pular essa parte. Ja, das ist Familie. Scheiß euch, was die doof schreien. A autópsia revelou morte por desnutrição e desidratação, o que fez os padres Rains e Alt serem acusados de homicídio negligente pela promotoria, já que o exorcismo só funcionaria se não houvesse tratamento médico. Psiquiatras que alegavam que se Anneliese tivesse continuado com o tratamento médico, certamente não teria morrido, apoiavam a promotoria. Por outro lado, advogados de defesa contratados pela arquidiocese argumentavam que o exorcismo era um ato permitido por lei e que a Constituição alemã defende o exercício restrito da crença religiosa de cada cidadão. O júri determinou que os padres e os pais de Anneliese eram culpados e pena de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. Isso nos traz ao Exorcismo de Emily Rose. Vamos só dar uma recapitulada bem rápida nos fatos, mas já alterando os nomes, para vocês que ainda não viram o filme percebam a semelhança e só dando ênfase naquilo que tem no filme e que no fato real não. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu.
Emily Rose nasceu em uma família católica e cresceu bastante devota. Na infância e adolescência, ela começou a ter ataques epiléticos, seguidos de visões, alucinações, depressão e atitudes bizarras. Junto com seus pais, foi procurar auxílio em um hospital psiquiátrico e todas aquelas atitudes fizeram os médicos a diagnosticarem esquizofrênica, epilética e psicótica. Porém, o tratamento apenas piorou sua situação. Isso fez Emily procurar a ajuda da igreja e tentar um exorcismo. A igreja, após observações sobre o caso, designa o padre Richard Moore para realizar tais rituais, mas para que este funcionasse, Emily precisava deixar o tratamento médico. Ah, Juquiba, por que ela tinha que parar? Não dava pra manter os dois? Continua ouvindo. Durante as sessões, o médico presente e testemunha ocular Dr. Cartwright, além, é claro, de verificar os sinais vitais de Emily, ficou encarregado de gravar uma fita de áudio. Nessa fita gravada, Emily se identifica como 6 demônios. Caim, filho de Adão e Eva e causador do suposto primeiro homicídio da história da humanidade, matando seu irmão Abel por ciúmes, segundo o cristianismo. Judas, apóstolo de Jesus Cristo que o traiu, entregando-o por dinheiro. Nero, imperador tirano que incendiou Roma por perseguição aos cristãos. Legião, nome pelo qual se identificou o demônio que possuía 1 ou 2 homens após o encontro com Jesus Cristo. Belial, o mais importante demônio na Terra, o oposto da luz, do bem e de Jesus. E Lúcifer. Esse aí dispensa comentários, mas pra quem não sabe, seria um anjo invejoso que queria ter poder igual ou maior ao de Deus e por isso foi condenado ao abismo das trevas. Bem, Emily morreu aparentemente dormindo, o filme não mostra como ela morre, e o padre Richard Moore, só ele, é acusado de homicídio negligente e vai pra cadeia. Lembrando que na história original foram acusados os padres e os pais da garota. Para se encarregar da defesa do padre, a arquidiocese local então escolhe a excelente advogada Erin Brunner, já que seus últimos trabalhos tinham sido marcantes, e ia competir com a promotoria comandada por Ethan Thomas, que curiosamente era um homem de fé. Após discussões filosóficas, científicas e religiosas sobre as possíveis causas da morte, foi interrogado um especialista em psiquiatria, medicina e neurologia, o Dr. Briggs, que além de confirmar que a garota era psicótica, epilética e esquizofrênica, afirma que se Emily tivesse continuado com os tratamentos e não tivesse parado de usar uma droga chamada Gambutrol, designada a ela pelos médicos, sem dúvida estaria viva. Ah, Juquiba, Gambutrol? Gambutrol é ou deveria ser uma droga que controlasse os sintomas da epilepsia psicótica. Por outro lado, a doutora antropóloga e especialista em possessão Sadira Adani acreditava que Emily era hipersensitiva e que morreu justamente por ter feito uso do Gambutrol, uma vez que a droga tem efeito intoxicante no cérebro, deixando a garota completamente imune aos rituais de exorcismo. Em todo esse meio tempo, Erin consegue a informação de que o Dr. Cartwright, aquele que gravou o áudio na fita, médico e testemunha ocular, queria depor, o que significaria uma reviravolta tremenda para a defesa que até então perdia o julgamento. Aí então, Cartwright entrega a Erin o gravador que usara no dia de um dos exorcismos. Ele morre pouco antes de depor, mas Erin agora tem nas mãos uma prova que poderia significar sua vitória. O réu padre Richard Moore queria, mais do que qualquer coisa, ser interrogado para poder contar a história de Emily que só ele dizia saber, embora a arquidiocese fosse contra, temendo que o depoimento do padre embaraçasse a igreja. Mas Erin, mesmo sob a ameaça de ser demitida do escritório em que trabalhava, se viu obrigada a deixar o padre falar e dar seu testemunho, e é nesse dia que a fita é tocada no tribunal. O padre é julgado culpado, mas o júri recomendou que seu tempo de pena já havia sido cumprido. Como vocês percebem, a história do filme não é necessariamente voltada a Emily e aos exorcismos em si, e sim nas questões jurídicas, filosóficas, religiosas e científicas que casos como esse envolvem. O Exorcismo de Emily Rose é um filme de terror sobrenatural lançado em 2005 distribuído pela Sony. O filme deu a Jennifer Carpenter, a atriz de Emily Rose, o prêmio Making It Mobile de melhor performance assustadora, e convenhamos que ela realmente deu um show, como também já deu um show em Quarentena e também vai dar em A Maldição de Chuck. O longa arrecadou mais ou menos 80 milhões de dólares e tem nota 6.7 no IMDb, ou seja, nota azul. Agora, eu gostei bastante do filme, sinceramente achei um dos melhores filmes de exorcismo que eu já vi. Comigo, Emily ganhou 8. A história de tá real divide opiniões no mundo inteiro até hoje. Um outro filme sobre essa história, chamado Wrecking, foi lançado na Alemanha em 2006. Mas será que a história de Anneliese realmente aconteceu? Será que de fato ela era possuída pelo demônio ou era apenas uma doente mental? Bem, fica a cargo de vocês, e por falar nisso, se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. We are the ones who dwell within. Honey, you shut your head, but talk Queen Hobby Tobbit in the road. And I case a paraffin and you die. It's Miglio. Anablia.
the devil.